Gostaria que você abrisse, por gentileza, a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 13 de Mateus, capítulo 14. Um texto conhecido, onde Jesus multiplica pães e peixes. Mas um texto com muitos detalhes interessantes. Inclusive as crianças hoje lá em cima, uma das salas está contando essa história. Então ontem até às 4 da tarde, quando eu sentei para pensar na palavra de hoje, no que seria ministrado hoje, aí eu falei, rodei, cheguei nesse texto. Aí quando eu fui contar para a Lívia, amanhã eu vou falar sobre a multiplicação dos peixes. Ela falou, eu também, na salinha com as crianças e tal. Então os pais que forem fazer devocionais, inclusive, já estarão aí com um pouco de material a mais aí para falarem, tratarem esse assunto com suas crianças também, durante a semana. Mateus capítulo 14, versículo 13 diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possamos ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. Tragam aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Que normalmente é sempre mais, né? Mulheres e crianças. Então, a estimativa é que tinham pelo menos 10.000 pessoas, mas alguns falam em 15.000. Porque na cultura judaica, quanto mais filho, melhor. Então, provavelmente nós tínhamos aqui 15.000 pessoas. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos pedir para que Deus fale algo ao nosso coração. Senhor, Tu és nosso pastor, como foi dito. Entre tantas coisas, Senhor, o Teu cajado nos conduz, a Tua palavra nos orienta, nos ensina, nos conduz por pastos verdejantes, por vale da sombra da morte, mas sabemos que a Tua misericórdia e a Tua bondade nos segue sempre, por todos os dias da nossa vida. Então ensina-nos, Senhor, fala aos nossos corações, em cima das necessidades da alma de cada um, Senhor, mas que no fim deste culto todos nós estejamos enriquecidos, orientados e cheios da Tua presença, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse é um milagre muito interessante na Bíblia, porque é o único milagre de Jesus que é contado nos 4 evangelhos. Se você ler Mateus, você vai encontrar esse milagre. Se você for ler Marcos, você vai encontrar esse milagre. Se você for ler Lucas, você vai encontrar esse milagre. Se você for ler João, você vai encontrar este milagre. Nenhum outro milagre de Jesus é contado nos 4 evangelhos, salvo a ressurreição de Jesus, que não é um milagre praticado por ele diretamente, mas uma ressurreição aplicada pelo Espírito Santo em Jesus. Então é muito interessante quando você lê os 4 evangelhos falando deste milagre, porque eles se complementam e trazem informações muito interessantes. E essa é uma forma importante de ler os evangelhos de Jesus. É sempre que você ler algo num evangelho, é saber se os outros evangelhos também falam desse milagre, para você construir e formar um quebra-cabeça completo daquela situação, que ela não se contradiz, mas se complementa, como se fosse um mosaico. Em nenhum outro texto é possível fazer mais isso do que esse milagre de Jesus, porque é relatado 4 vezes quando Jesus multiplica os pães. Quando Jesus multiplica os pães, as pessoas se lembram lá em João
dos grandes profetas do Antigo Testamento. Eles se lembram de Moisés, que por meio dele o maná foi derramado sobre o povo, que era um pão do céu, mas se lembram principalmente de Eliseu, quando Eliseu em Reis, no 1 Reis, no capítulo 4, no versículo, 2 Reis, capítulo 4, versículos 42 a 44, vai viver um milagre parecido, onde Eliseu com 20 pães é de matar, né? Com 20 pães, alimenta 100 pessoas. Olha que a gente que sabe quanto que a gente come, 20 pães não daria para alimentar 100 pessoas. Mas no milagre de Jesus, 5 pães alimentam 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A gente sabe que depois de uma pregação, dá fome, né? Você quando sai do culto aqui, não é um pãozinho que resolve a conversa. Então nós estimamos mais de 15.000 pães a partir de 5 pães. Então isso é algo muito interessante de se pensar, o poder e a provisão de Deus, que faz algo parecido com o que Eliseu fez em 2 Reis capítulo 4, versículos 42 a 44, mas multiplicado por milhares. Pensando neste milagre e olhando o momento em que ele acontece, a gente aprende tantas coisas, queridos, porque o texto começa dizendo: ouvindo Jesus estas coisas, e aí a narrativa continua. E quando você olha, ouvindo Jesus, o quê? Ouvindo Jesus que João Batista acabava de ser executado, ter a sua cabeça cortada por um rei que por nada corta a cabeça do maior homem nascido de mulher, um texto que nós falamos há 2 semanas atrás. Ouvindo Jesus que o seu primo, João Batista, que era primo de Jesus, teve a sua cabeça cortada. Ouvindo Jesus a tragédia, que não é apenas uma notícia que os outros ouviram, mas uma tragédia que bate na casa de sua própria família, o texto continua. A primeira coisa que a gente percebe é que o contexto deste acontecimento é um contexto de más notícias, é um contexto de tragédia, é um contexto de luto, é um contexto de tristeza, é um contexto onde as coisas estão muito difíceis. O momento político era ruim, porque o rei que governava aquela região era Herodes Antipas, um cara do mal, um cara ruim, um cara pervertido, um cara totalmente longe de Deus. Então é um momento político ruim, um momento moral ruim, onde por qualquer coisa, por uma dança, por bobagem, se corta a cabeça de um profeta. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que esse é o ambiente em que nós vivemos hoje. Politicamente, a gente sente assim um certo cansaço, enfado, quando a gente ouve qualquer coisa relacionada à política, às vezes. E é sempre uma notícia a cada dia de que saiu uma gravação, saiu um áudio, e envolve todos os partidos, e envolve todas as pessoas, e parece que não tem quem votar. Não tem, vamos votar em quem em 2018? Olha que pergunta difícil, né? Puxa, você vai digitar que número ali em 2018? Puxa, não sei ainda. Parece que uma situação é pior que a outra, e quando a gente acha que roubaram 50 bilhões por ano, mas daqui a pouco esse número é cada vez maior no Brasil da corrupção. E o momento político ele é tão difícil, o momento político ele é tão complicado que dá esse desânimo, que a gente já começa o horário político e não dá para nem imaginar parar para perder tempo com o horário político, que dá uma certa náusea, que dá um certo enjoo, tamanha as ondas de más notícias políticas que a gente vai acompanhando todos os dias, como Jesus recebeu más notícias também. Quando a gente olha o momento moral do nosso país, aquilo que antes era crime, aquilo que antes acabaria em cadeia, hoje é chamado de arte. Aquilo que, mesmo que não fosse crime, se fosse arte, seria uma arte de tão má qualidade, seria uma arte tão mal feita, que até os desenhos das crianças lá em cima de hoje, quando elas descem com os desenhos, seria algo mais bem feito, seria algo que valeria até
tentar apreciar, porque foi feito por uma criança. E a gente percebe um caminho na nossa nação, tentando chamar de certo, tentando chamar de normal, coisas que são absurdas, coisas que são, além de deturpações, de perversidade, são coisas que envolvem as crianças, são coisas mal feitas. Antigamente a arte, você pensava em Michelangelo, antigamente a arte, você pensava em Caravaggio, Rembrandt, você pensava em Rafael, você pensava em artistas de verdade. E a gente percebe que a nossa nação está com o paladar estragado, onde as pessoas comem tudo que tem de lixo, de tudo que a gente recebe, seja por mídia, tudo que a gente recebe com os nossos olhos, e muito do que nós somos é resultado daquilo que comemos, seja fisicamente o seu corpo, com o passar dos anos, começa a refletir a nossa alimentação, a sua alimentação, mas a nossa alma também, ela é formada com aquilo com o qual nós a alimentamos com o passar do tempo. E quando nos alimentamos de muito lixo moral, moralmente vamos morrendo também, a nossa saúde fica deturpada e fica estragada, como o ambiente moral de onde Jesus estava ali sofrendo. E também o fato de algo acontecer diretamente com Jesus e sua família. Porque quando as más notícias refletem os Estados Unidos, refletem a África, refletem a China, a gente se entristece. Mas quando as coisas batem na nossa porta, é sempre uma dificuldade maior, é sempre uma luta maior. Então nós vivemos um momento de más notícias, onde as más notícias muitas vezes não estão só em Brasília, no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores, não estão apenas na televisão, não estão apenas em alguns museus que estão por aí, mas estão às vezes batendo a nossa porta, estão às vezes acontecendo dentro da nossa casa, e os desafios são na nossa existência e na nossa realidade. Então, o primeiro olhar para esse texto, a gente percebe que era um tempo de más notícias. Mas em segundo lugar, a gente percebe que era um tempo de dificuldades. É interessante como os discípulos olham para a realidade e percebem: Jesus, já é tarde, o lugar é deserto, tem uma multidão faminta, e a gente não tem dinheiro para comprar tudo para essa galera. Quando você lê em outras versões, André chega até a dizer, o discípulo André, ele diz assim: Senhor, precisaríamos de mais de 200 denários para comprar comida para todo mundo. Um denário era o valor que uma pessoa recebia por um dia de trabalho. O que André está dizendo é: Senhor, nem que alguém aqui trabalhasse os próximos 200 dias para guardar dinheiro, nós teríamos dinheiro suficiente para comprar pão para essa galera toda. Então não dá, Jesus, os recursos são poucos. Então está faltando tempo, porque é tarde, está faltando dinheiro, porque é muita gente com pouco dinheiro, está faltando um lugar melhor, está faltando tudo. Um tempo de dificuldades, um tempo complicado. E às vezes a gente vive essa situação onde parece que falta dinheiro para tudo, as contas não fecham, a gente pensa em fazer alguma coisa a mais e não dá. E a nossa pergunta é a mesma dos discípulos: Senhor, eu não sei se o Senhor está percebendo, mas a conta não está fechando, as coisas não estão encaixando, Senhor. O que eu ganho não consigo honrar algumas contas da minha família. Então, dá aquele mesmo sentimento dos discípulos, de que as circunstâncias são difíceis, não tem tempo. Jesus já está tarde, já acabou o tempo de pregar, de falar, não tem mais tempo, Senhor, manda o pessoal embora que a gente está sem tempo. Você já teve esse sentimento de se sentir sem tempo? Samuel, eu achava que eu não tinha tempo, aí quando eu acho que não tem tempo mais, eu perco uma hora ainda, né? Eu tenho que adiantar o relógio e meia-noite vira 1h. Então a gente tem esse sentimento que estamos sempre atrasados, esse sentimento que o dia precisaria ter 36 horas e não 24 horas. A gente sente essa necessidade, essa dificuldade. E eles disseram: Senhor, o nosso ambiente é ruim, nós estamos num lugar deserto. Às vezes nós olhamos para a nossa vida: Senhor, o meu trabalho é um ambiente ruim, as circunstâncias em que eu estou, os lugares, minha casa, parece que tudo
É difícil, parece que tudo é complicado, parece que nada é fácil para mim, parece que existe um complô universal, até como Jeremias vai descrever no capítulo 3, quando ele vai ter no livro Lamentações, ele começa a dizer, tem um leão de um lado, tem um urso do outro, estou cercado de problemas, de dificuldades, de situações complicadas, onde nada é fácil, onde nada se encaixa, onde é tudo complicado. Era um tempo de dificuldade, é pouco dinheiro, é um lugar ruim, é pouco tempo, falta. Quando a gente olha para esse texto também, a gente percebe que era um tempo de escassez. Por que escassez? Porque você tem uma multidão de provavelmente 15 mil pessoas, e o único resultado, a única luz no fim do túnel, é um menino que vai aparecer nos outros relatos, dos outros evangelhos, que tem 5 pães e 2 peixinhos, uma merenda para uma pessoa. A mãe deve ter olhado e falado, bom, meu filho vai passar um tempo fora, deixa eu preparar a marmita da criança, então 5 bisnaguinhas e 2 peixinhos, bota dentro, comida de pobre na época, os ricos comiam carne, os pobres comiam peixes. E os outros relatos dizem que era pão de cevada, é o pãozinho mais barato. Ou seja, não era só 5 pães, mas eram baguetes daquelas poderosas. Não, era pãozinho meia boca. Era o que dava ali, considerado na época o pãozinho mais barato e com peixinho. Não dava nem para fazer uma carne louca. Não dava nem para você resolver de outro jeito. Então a escassez de ter uma multidão com fome, uma multidão de crentes com fome, é algo perigoso, o perigo aumenta, e um menino que nem poderia se defender da multidão, dizendo, olha, o que tem aqui são 5 pães e 2 peixinhos. E entregou para os discípulos, e os discípulos, Jesus, eu não sei como é que a gente vai dividir isso aqui, mas a gente desconfia que vai dar briga, Jesus. Se a gente disser que tem 5 pães e 2 peixinhos para todo mundo, eu acho que a gente pode encomendar a alma hoje, porque nós seremos atropelados por essa multidão, e não vai dar tão certo. O que eu queria que você percebesse nesse primeiro olhar para esse texto, é que eram tempos de más notícias, tempos de dificuldade, tempos de escassez, que em muito reflete o tempo em que talvez você esteja vivendo. O tempo que eu esteja vivendo, o tempo que nós estejamos vivendo. E a pergunta é, o que fazer em tempos de más notícias, em tempos de dificuldades e em tempos de escassez? Se esse é o diagnóstico da sua vida, se esse é o diagnóstico do seu momento, se você olha para a sua história e enxerga más notícias, tempos difíceis e tempos de escassez, o que fazer diferente de se jogar de um prédio? O que fazer diferente de tirar a própria vida e desistir de tudo? É isso que nós queremos ver a partir de agora, a partir de Jesus. Samuel, você tem o dom de revelação, de escrever minha vida, na verdade escreveu o meu ano, escreveu meus últimos 5 anos. A primeira coisa que a gente aprende, quando a gente vive em tempos de más notícias, dificuldade e escassez, é que embora seja o tempo de tudo isso, não pode só ser o tempo disso. A história não pode terminar apenas sendo tempo de más notícias, tempos de dificuldade e tempos de escassez. A gente percebe que apesar de ser um tempo de tudo isso, Cristo nos ensina que também é um tempo de envolvimento e um tempo de se assumir a responsabilidade de se envolver, mesmo em tempos de más notícias. Quando a gente lê a versão de Marcos, capítulo 6, versículo 31, tem um detalhe muito interessante, que o texto explica que os discípulos também estavam com fome, porque quando a multidão chegou, está lá em Marcos 6,31, quando a multidão chegou, eles não tiveram tempo para comer. Aí Jesus falou, vem descansar um pouquinho. Aí quando eles começam a descansar, chega a multidão. Ou seja, eles não tiveram tempo para comer. E quando eles dizem, Jesus, manda o pessoal embora,
porque já está tarde, a gente não come desde aquela hora, a gente está faminto também, nós estamos com fome, Jesus. Jesus, você também não comeu, nós estamos sem comer, nós estamos com fome. E quando a gente lembra de Jesus, Jesus está de luto. O texto diz que quando Jesus ouviu a notícia de que seu primo tinha morrido, ele deu aquela afastadinha que às vezes é necessário quando a gente está triste, que às vezes é necessário quando a gente está de luto. Mas aí vem uma multidão, há uma necessidade, há pessoas destruídas espiritual e fisicamente, há pessoas com necessidades maiores, e aí Jesus, diante da sua fome, da fome dos seus discípulos, Jesus, diante do seu luto, teve compaixão de pessoas que estavam em situações piores do que a dele, porque as más notícias, porque ambientes difíceis, porque uma situação ruim, não é uma desculpa para nós nos isentarmos, não é uma desculpa para nós não nos envolvermos, não é uma desculpa para nós nos fecharmos numa bolha e pensarmos só em nós mesmos, nas nossas necessidades, nos nossos problemas, e ficarmos numa vida autocentrada, correndo atrás das coisas que apenas nos dizem respeito. O que eu acho lindo em Jesus é que ele consegue estar mal, com o coração triste, fisicamente faminto, e aí ele ainda consegue olhar além de si mesmo, ele consegue olhar para além das suas próprias necessidades, ele consegue se envolver, quando ele tinha todas as desculpas para não se envolver. Num tempo de luto, Jesus não vive numa bolha. E essa é uma das maiores crises do nosso tempo, o narcisismo. As pessoas são praticamente amantes de si mesmos, se apaixonaram tanto por si mesmos, que a única referência da vida delas é como elas estão. Aconteceu uma desgraça? Não tem problema porque não foi comigo. Tem pessoas com necessidade tal? Não tem problema porque não sou eu. E as pessoas estão tão autocentradas, tão cheias de si mesmo, tão focadas em si mesmo, que elas nunca foram tão vazias. Porque você nunca vai conseguir se preencher consigo mesmo, e focando-se apenas em si mesmo. Então, ao mesmo tempo que nós percebemos um mundo onde as pessoas parecem... Você já viu aqueles sacos que são feitos de couro e são amarrados com uma corda? E aí você começa a encher esse saco, essa bolsa, de muitas coisas, e ela começa a parecer que vai estourar, e você começa a enxergar na costura que ela está esticando, e que ela está a ponto de estourar. As pessoas hoje estão assim, elas estão a ponto de estourar, mas ao mesmo tempo estão vazias, porque têm se enchido tanto de si mesmo, com um foco tanto em si mesmo, com uma vida tão autocentrada, que elas não conseguem se preencher nunca, mas conseguem se estourar. A gente percebe que a gente vive na geração que as pessoas estão sobrecarregadas, mas vazias. E aí o que acontece? Quando a pessoa está vazia, ela tenta se encher mais. Então ela coloca rádio ligado, TV ligada, internet o tempo todo. As pessoas, nós também, né? As pessoas, não estamos falando de um mundo paralelo em outro planeta, né? As pessoas somos nós. Elas estão a ponto de estourar e não perceberam que a única saída para esse estouro é viver pelos outros. Elas não perceberam que quanto mais elas focam em si mesmas, mais incompletas elas estarão. E Jesus é uma pessoa completa e realizada, porque ele consegue ir além da sua fome. Ele consegue ir além da sua tristeza. É tão interessante o texto de João, capítulo 4, em que Jesus chega para uma mulher samaritana. Essa mulher samaritana já tinha se casado 5 vezes, e agora estava num 6º relacionamento que ela falou, eu nem vou casar mais, porque só vai dar pau. Ninguém casa 5 vezes, se não está tentando buscar ser feliz ou preencher um vazio. Casamento é uma bênção, nos completa em muitas coisas, mas dá trabalho também, em muitas outras coisas. E você pega alguém que quer preencher o vazio com o casamento. O casamento não foi feito para a gente preencher o vazio do nosso coração. É só Deus que tem, é só Deus que pode fazer isso. Aí Jesus chega para a mulher e fala, mulher, dá-me de beber. E você conhece a história, como a conversa vai se desenvolvendo. E no final aquela mulher é salva. E toda a comunidade dos samaritanos é salva. Mas a história termina com Jesus não recebendo nem um copinho d'água. A conversa começa com Jesus dizendo, dá-me de beber.
E a história termina com todo mundo bebeu. Todo mundo está completo. Está todo mundo cheio. E Jesus sem água. Aí quando os discípulos chegam, Jesus, você estava conversando com a samaritana e tal. Eu já estou satisfeito. A minha vontade, a minha comida é fazer a vontade de Deus. O pessoal, mas já comeu? Não, vocês não estão entendendo. É outra comida. É outra realização. É outro preenchimento. É um preenchimento que olha além das minhas próprias necessidades. E me completa, me realiza na satisfação do outro. Quando o outro está completo. Quando o outro está realizado. Então, a primeira coisa que nós como cristãos temos que aprender aqui, em tempos de más notícias, em tempos de dificuldade e em tempos de escassez, a pior estratégia é ficar centrado em si mesmo, vivendo para si mesmo e se auto-satisfazendo nas suas próprias más notícias, necessidades, dificuldades, escassez. Não. Vá além. Se nós temos más notícias, nós somos a boa notícia. Evangelho significa boa notícia. Se você está num ambiente ruim, se você está num ambiente difícil, este ambiente não é pior, porque você está lá. A sua casa não é pior, porque você está lá. O seu trabalho não é pior, porque você está lá. Esta igreja não é pior, porque você está aqui. Nós somos a resposta de Deus. Qual é a resposta de Deus para a crise política? Qual é a resposta de Deus para a crise moral? Qual é a resposta de Deus para este esgotamento humano que perece em si mesmo? Eu sou a resposta, você é a resposta, porque nós seguimos alguém que é a grande resposta. E nosso papel como cristãos, no meio de más notícias, no meio de dificuldades, no meio de tanta escassez, é assumirmos a nossa responsabilidade, é não nos escondermos, é não fugirmos na bolha do nosso quarto, na bolha da nossa casa, que se estiver tudo bem comigo, está tudo bem. É de alguma forma irradiarmos a luz de Cristo, é gerarmos esse tempero do sal da terra e da luz do mundo. Nós precisamos assumir o nosso papel e chamar a responsabilidade da nossa posição, da nossa integridade, do nosso papel onde tivermos. Essa é a primeira atitude de Jesus em tempos de más notícias, em tempos de dificuldade, em tempos de escassez. Jesus diz: eles estão com fome, somos nós que vamos alimentá-los. Mas Jesus, a gente mal consegue alimentar a gente, nós estamos com fome, pois nós, com fome, vamos alimentar uma multidão. Esse é um dos milagres maravilhosos do Evangelho. Mas em segundo lugar, quando nós lemos o texto, nós percebemos que em tempos de más notícias, em tempos de dificuldades, em tempos de escassez, é um tempo de envolvimento, de chamar a responsabilidade, mas é um tempo de organização. O que Jesus faz com uma multidão de quase 15 mil pessoas? Com fome, querendo comer. Jesus vai dizer: coloquem todos sentados. E nos outros evangelhos, eles dizem, se você quiser ver depois, tem a ver com Marcos 6, com Lucas 9 e com João 6, onde esse relato aparece também. Jesus fez grupos de 50 e de 100 pessoas. Se Jesus não organizasse a multidão, não organizasse a situação, ele estava distribuindo pão até hoje. 2000 anos depois, com a multidão desorganizada, bagunçada e com um motim, um subindo em cima do outro, um pegando em cima do outro, é eu primeiro, né? A gente sabe que a gentileza, a educação, não é o forte das pessoas quando elas estão com fome. Jesus organiza. Tem uma multidão, está tarde, eles estão cansados, eles estão com fome, o lugar é deserto, o tempo é difícil, o momento é difícil, eu vou me envolver, e ao se envolver, uma coisa importante que existe é organização. Nosso Deus é um Deus organizado. A gente percebe desde o Antigo Testamento, quando as tribos de Israel ele vai organizar,
olha, primeiro vai essa tribo, depois vai essa tribo fica aqui, essa aqui fica aqui. Queridos, quando nós estamos em tempos como os nossos, que são tempos de más notícias, que são tempos difíceis e tempos de escassez, nós precisamos nos organizar melhor. Samuel, eu não entendi, dá um exemplo prático assim. Vou dar um exemplo prático. Imagina na minha mão o seu cartão de crédito. Samuel, eu gasto assim, sem pensar. E aí no fim do mês eu creio que Jeová Jireh, o Deus provedor, vai de alguma forma fazer a minha conta desaparecer e o milagre vai acontecer. Aí chega no fim do mês, estou dando um exemplo prático. Qualquer coincidência é mera, né? Cheguei no fim do mês, recebi a conta. Nossa, meu salário não dá. O milagre de Deus, o pagamento mínimo. Olha aqui a saída do Senhor poderoso dos céus e da terra. Minha conta deu 5.000, mas o banco, em sua bondade e caridade, permite que esse mês eu pague apenas R$500. E o resto, ele vai assim, deixar para lá. Vai assim, evaporar no tempo. Aí chega o mês seguinte, esse mês não vou gastar muito, vou segurar. Que isso, o diabo está tocando na minha casa. Veio 8.000. Que isso, o inimigo está tentando me roubar. O inimigo está tentando acabar com a minha vida. Em tempos difíceis, em tempos de escassez, em tempos de tantas má notícias, é tempo de organizar, por exemplo, finanças. Organizar suas finanças. Não dá para deixar a vida me levar, a vida leva eu. Sou feliz e agradeço por nem aquilo que Ele me deu. Então eu vou gastar o que eu quiser e no final das contas a gente dá um jeito. Aí depois tem que vender carro, vender casa, pedir dinheiro emprestado e a vida começa a virar um caos. E aquilo que já estava difícil fica quase impossível. E aí a gente fala, puxa vida, a vida resolveu me castigar. Muito do que a gente sofre é porque a gente não se organiza como família, como casa, orçamento familiar, coisas desse tipo que são simples e tem que acontecer. Não adianta nós tentarmos manter um padrão de vida que nós não podemos bancar, em algum momento vai estourar. Eu gostaria de ir almoçar no Fazano. Puxa vida, vou lá gastar, eu nem sei quanto custa, mas deve custar aí, sei lá, ouvo dizer, né? Ouço dizer que é mais de 200 pau por pessoa, por cabeça. Não tenho certeza. Quanto você ganha? Eu ganho R$2.000. Você gastou 10% do que você ganha num almoço, o mês não vai acabar bem. Vai dar errado essa conta. Vai num quilinho, vai em algo mais tranquilo. Um dia eu vou no Fazano, me convida, eu vou com você. Mas deixa um dia que você ganhar 10, 15, 20 mil. Aí você começa a pensar em visitar alguns lugares assim. E mesmo assim tem que ver se vale a pena, né? Se não vale a pena ir em um lugar mais barato e convidar alguém e pagar para 2, 3 pessoas. Mas a gente precisa se organizar. É só um exemplo prático. Querido, se você tem filhos pequenos, diante de tudo que está acontecendo, o ataque às crianças que estão acontecendo, inclusive nas escolas, não dá para ficar assistindo só. Se você ficar assistindo, seu filho vai ser educado moralmente por professores, que não estão nem aí para o seu filho, para a sua casa. O que eles querem é uma agenda que eles têm na mente e não vão viver as consequências disso. Quem vai viver as consequências disso é você. Se você não organizar a sua vida para proteger a sua casa, vai dar pau. Vai dar problema. Mas dá trabalho, Samuel, esse negócio de ver, e quando é que eu vou introduzir tal assunto, como é que eu vou usar a questão da tecnologia na minha casa, as idades, os limites e tudo mais. Se você não se organizar, você e sua esposa juntos, porque se um falar uma coisa e outro falar outra, vai dar pau. Então, com muita cooperação, entendimento, equilíbrio, porque se os pais não se unirem e construírem algo junto, eles vão perder os seus filhos. E daqui a alguns anos a gente vai estar aqui no culto de oração orando por eles. Quando um pouquinho de organização, sentar para conversar alguns assuntos, organizar alguns assuntos, são necessários, são importantes. Juntos. Tempo de organização, senta todo mundo aqui, nós vamos distribuir para todo mundo, vai ser... Organize a sua vida. Quem sabe essa semana é uma semana de sentar. Qual é o seu planejamento? Eu estou indo na vida assim.
faculdade, trabalho, como é que essas coisas estão se encaixando num tempo difícil, num tempo de más notícias, num tempo de escassez. É necessário planejar. Não sei fazer sozinho, Samuel. Fale com o Roberto, que já trabalhou em vários lugares, tem experiência. Tem o Álvaro, tem o Fernando Montenegro aqui, que dá aconselhamentos para vários empresários, várias coisas. No corpo de Cristo, na comunidade cristã, há pessoas preparadas para te ajudar e te orientar, me ajudar e me orientar nessas coisas. Tempos difíceis, tempos de escassez, são tempos de organização, senão essa história acaba em tragédia. Em terceiro lugar, nós aprendemos que em tempo de más notícias, em tempos difíceis, em tempos de escassez, é tempo de se envolver e não se esconder. É de assumir a responsabilidade. Mas é tempo de se organizar. E em tempos difíceis, de escassez, de más notícias, é tempo de gratidão. Jesus toma 5 pães, 2 peixinhos, que é pouco, mas é o que se tem. Ergue aos céus, e o texto diz, ele dá graças. Gratidão pelo que se tem, mesmo que ainda seja pouco. É a capacidade de começar com o que temos. Ao invés de nos ressentirmos, de sempre nos angustiarmos pelo que não temos. Esse foi assunto do estudo de segunda-feira passada, onde Jesus cura 10 leprosos e apenas um volta para agradecer. E quem volta é o samaritano, que ninguém esperava que pudesse voltar para agradecer. É o único que volta para falar com Jesus. Jesus, obrigado por ter me curado. Aí Jesus diz para ele, a tua fé te salvou. Os 10 foram curados, mas só um foi salvo, pelo menos proclamado por Jesus como salvo. Os 10 foram curados no seu corpo, mas só o grato saiu curado na sua alma, no seu coração. A fé, ela pode curar o seu corpo, mas a gratidão, ela tem o poder de curar o seu coração, tem o poder de curar a sua alma. Mas a gente percebe, o triste diagnóstico do texto é de cada 10 pessoas, uma tem um coração grato. Se nós olharmos aqui hoje, essa conta daria que mais ou menos umas 7 ou 8 pessoas aqui são gratas a Deus, mesmo pelas coisas pequenas, mesmo pelas coisas simples. E o diagnóstico desse texto, dos 10 leprosos, é de que provavelmente 90% de nós mesmos passamos mais tempo ressentindo o que não temos, reclamando e murmurando, do que agradecendo. Tem uma citação que eu falei na segunda-feira, de J.C. Ryler, ele diz assim, olha que interessante, preste atenção. Eu sei que foi horário de verão, você está com sono, mas depois você dorme mais cedo hoje, tá? À noite você dá aquela cochilada, ou de tarde, depois do almoço, macarronada tal, você liga a TV em qualquer coisa lá e dorme, né? Dá um soninho. Somos mais dispostos a orar do que a adorar, e mais propensos a pedir a Deus aquilo que não temos, do que agradecer-lhe pelo que temos. Queixas, lamentações e descontentamentos são abundantes entre nós. Samuel, nós quem? Nós, cristãos. Sempre acharemos pessoas que estão continuamente ocultando as misericórdias recebidas debaixo da terra e revelando suas provações e necessidades sobre o monte. A excessiva ingratidão dos crentes é a desgraça da nossa época, ele diz. E como nós, às vezes, as pessoas ao nos ouvirem, elas conhecem todas as nossas lutas, necessidades e provas, mas conhecem pouco das coisas boas que têm acontecido, das vitórias que nós temos conquistado, das coisas que não nos têm faltado, daquilo que nós temos.
E ele trabalha com essa ideia dizendo quando deveria ser o contrário. Nós temos os motivos como cristãos, como pessoas que receberam do amor de Deus, como pessoas que têm um relacionamento com Deus. Nossa eternidade foi resolvida por Deus, nosso relacionamento está resolvido com Deus, pela morte de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. E deveríamos ser as pessoas que exalam mais gratidão na terra. Só que o diagnóstico muitas vezes é que somos os mais murmuradores, os mais reclamões, os mais queixosos da terra. E Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, olha para os céus, levanta e dá graças. Tempos de dificuldade, tempos de escassez, tempos de más notícias, é tempo de gratidão. Assuma a responsabilidade, organize-se e seja grato pelo que você tem. Seja grato pelo que Deus tem te dado. Seja grato pelo que não tem faltado. Como diz o Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. O que o salmista está falando é: eu vou escrever na pedra as minhas vitórias, os benefícios que Deus já fez na minha vida, ao invés de escrever numa pedra as coisas que ainda me faltam, as coisas que ainda precisam. E digo mais, toda multiplicação que vem de Deus, só vem no meio da gratidão. Eu tenho visto Deus fazer coisas, testemunhos como nós ouvimos aqui, de que Deus proveio muitas coisas ali na vida do Núcleo, que é uma ONG que atende mais de 1000 pessoas por dia e cuida de pessoas, porque o que nós ouvimos sempre da boca das pessoas que estão ali envolvidas à frente é gratidão. Gratidão no dia que tem, gratidão no dia que não tem, gratidão no dia mais fácil, gratidão no dia mais difícil. É onde Paulo vai dizer: em todas as coisas, deem graças. A vida de Paulo é fácil. Pero que no mucho. Quando você lê 2 Coríntios capítulo 11, dá uma lidinha lá depois do versículo 24, 25, ele vai dizer: recebi dos judeus 5 quarentenas menos uma. Sabe o que significa isso? Então, pauladas que não podia passar de 40. E aí o judeu, para não passar de 40, dava 39. Aí 39 não deu 40, então depois pode dar mais 39. Então 5 quarentenas menos uma. Sofreu naufrágios, foi apedrejado. Era um cara em muitos momentos que tinha solidão, era um cara sozinho em muitos momentos. Então, quando ele diz em todas as coisas, vamos dar graças, não é alguém que não sabe o que é sofrer. É alguém que pode dizer, inclusive em Gálatas capítulo 6, ele diz assim: eu trago no meu corpo as marcas do preço de seguir Jesus. Se Paulo se colocasse à nossa frente sem sua camisa, o que nós veríamos eram marcas de paulada, eram marcas de pedrada, eram marcas de momentos difíceis na vida. Então, em primeiro lugar, tempos de más notícias, tempos de dificuldade, tempos de escassez, são tempos de envolvimento. Assuma a responsabilidade da sua vida, da sua casa, das suas finanças, das situações, de outras pessoas, além de você mesmo. Olhe além das suas próprias necessidades, assuma a posição. Segundo, é tempo de organização, planilha, planejamento, conversa. Terceiro, é tempo de gratidão, é tempo de começar por aquilo que temos e não colocarmos um telescópio naquilo que não temos. Foco nisso. Em quarto lugar, já caminhando para nós encerrarmos, é tempo de surpresas. E aqui a coisa começa a ficar legal no reino de Deus. Quando você se envolve e pensa além de si mesmo, quando você se organiza e quando nós temos um coração grato, quando nós partimos da gratidão, do princípio da gratidão, prepare-se para ser surpreendido por Deus, em que aquilo que eram 5 pães e 2 peixinhos, na mão de uma criança, qualquer pessoa que olhasse e tentasse pensar naquela situação uma saída, poderia pensar na padaria.
poderia pensar nos adultos ricos, poderia pensar nas grandes saídas, mas ninguém pensaria que por meio de uma criança, e já que nós estamos aqui no feriado do Dia das Crianças, pensar que de uma criança com 5 pães e 2 peixinhos, horas depois nós teríamos uma multidão satisfeita voltando para casa. Queridos, Deus é um Deus que nos surpreende. Deus é um Deus que está agindo, Deus é um Deus que faz. Deus é um Deus do imprevisível. Na verdade, a Bíblia é um livro tão legal. Tente ler um pouquinho mais, porque é um negócio tão legal, é tão impressionante, como um Deus, Criador dos céus e da terra, e tem todo o poder, Ele muda a história de onde ninguém espera. Quando todos olham para um momento caótico, difícil, Deus vem e muda a situação de uma forma que ninguém espera. Olha que coisa interessante que tem na Bíblia. Sempre que a casa cai e que o ambiente está ruim, nasce um nenê. O que o nascimento de um nenê vai resolver para um povo que está na escravidão, 400 anos no Egito, a casa caiu, o povo é escravo, tratado com dureza, as crianças são condenadas à morte, no meio de uma sentença onde o faraó disse, tem que matar todos os meninos hebreus, aí nasce um nenê. O nenê Moisés. E o final da história vocês conhecem. Moisés é a pessoa mais importante para o povo judeu que veio até hoje. É a pessoa mais significativa, porque por meio dele, Deus libertou um povo que era escravo, um povo que não era nada, um povo que estava condenado ao anonimato, a se tornar um povo que até hoje está por aí, e que mesmo quase 2000 anos sem terra, eles ainda estão aí, eles ainda voltaram, e a gente percebe que tudo começou com um nenê, num tempo de escravidão. Aí você chega no tempo dos juízes, pensa num livro que é quase um filme de terror. Samuel, acordei feliz. Eu sempre brinco com isso. Acordei animado hoje, assim, horário de verão, adoro horário de verão. Estou feliz, mas eu não quero ficar feliz, eu quero ficar mal. Quero ficar para baixo, assim, quero ficar assim meio pensativo, ó vida aos céus. O que eu faço? Leia 2 livros da Bíblia inteiro assim, Eclesiastes e Juízes. Você vai ficar mal, você vai ficar down, aí vai ter que, enfim. São livros pesados, são livros difíceis, que têm histórias complicadíssimas. O livro de Juízes tem histórias de Datena, de Gil Gomes, para os mais velhos aqui, né? Então, Samuel se entregou agora. No meio desse caos, onde, quando você fala, não, mas pelo menos a igreja estava bem. Não, o sacerdote, Eli e os filhos roubavam lá o que não podia, tinha falcatrua, era um problemaço. No meio desse caos, uma mulher estéril tem um nenê, que chama Samuel, né? Só para me gabar um pouquinho, mas era um outro Samuel, de um outro nível, de uma outra situação, mas no meio do caos, nasce um nenê. A resposta de Deus para o caos, um nenê. Aí você pensa, na época de Jesus, Herodes, um caos, um dos piores homens da humanidade, matou a família, matou filhos, é um caos o rei Herodes. Tudo caindo aos pedaços, você fala, o que Deus vai fazer? Qual é a saída de Deus para um momento tão caótico? Aí vem um anjo, uma mulher desconhecida e dizer, e isto vos será por sinal, para os pastores, vocês vão ver o sinal do que Deus vai fazer e tal, e os pastores já serelepes, saltitantes, vocês vão encontrar um nenê, numa manjedoura. Aí você fala, como assim? Que saída é essa? E até hoje, Jesus é a pessoa que mais influenciou a humanidade, é a pessoa sobre quem existem mais livros no mundo. Se você colocar Jesus no Google, é o maior número de respostas acerca de uma pessoa no universo. Mudou a história é antes e depois dele, uma marca que Deus transforma. Nós somos resultados disso, naquilo que começa com um neném. O caos de uma multidão faminta, num momento difícil, num lugar difícil, num momento político difícil, num momento moral difícil,
A resposta de Deus vem por um menino com 5 pãezinhos e 2 peixes, que abre mão da sua merenda escolar, entrega nas mãos de Jesus, e a gratidão de Jesus transforma aquilo num banquete. Queridos, se nós somos pessoas que nos envolvemos naquilo que é reino de Deus, naquilo que é do interesse de Deus, naquilo que é visão de Deus, organizados, com o coração cheio de gratidão, o nosso Deus é um Deus de surpresas. No meio do caos, quando você lê o livro de Gênesis, é um livro irônico, porque Deus sempre usa quem menos se espera. Quem era o filho mais importante? Era sempre o primogênito, o primeiro filho, o filho mais velho. Aí quem Deus usa? Sempre o irmão mais novo. Ter filhos era riqueza. Uma mulher que fosse rica nessa área de dar filhos, de ter filhos homens, era o que se tinha de melhor para a mulher naquela época. Aí quem que Deus escolhe? As estéreis, aquelas que não podem dar filhos. Deus é muito legal. Deus, a história da Bíblia, o enredo bíblico, ele é impressionante. Samuel, então por que Deus me usa? Deus te usa porque você não era nada. Deus nos usa porque nós somos pequenos. Porque Deus usa as coisas absurdas deste mundo. Deus usa as coisas loucas deste mundo. Mateus capítulo 11, 25, Jesus mesmo vai dizer: Pai, Jesus orando, eu te dou graças, porque o Senhor ocultou as coisas grandes e profundas daqueles que se acham sábios, daqueles que se acham entendidos, e o Senhor revelou para quem não é nada, o Senhor revelou para os pequeninos, o Senhor revelou para aqueles de quem não se espera nada. O reino de Deus opera-se por um fermento das coisas simples, das pessoas que erram também, das pessoas que são falhas também. O reino de Deus funciona em outra lógica. Então saiba que talvez a sua vida são de más notícias as nossas vidas são de tempos difíceis, nossas vidas são de escassez, mas saiba que nestes tempos também são tempos onde Deus o surpreende, e responde, e opera, e trabalha de onde nós menos esperamos, de onde nós menos acharíamos que haveria uma solução, que haveria uma saída. É o humor de Deus, é este humor da graça, o humor da graça que usa a minha vida, que usa a sua vida, quando nós mesmos não nos contrataríamos talvez para trabalhar. Se nós tivéssemos um projeto tão sério como o projeto de Deus, é Jesus que pega um Pedro e diz: Pedro, você me negou, mas apacenta os meus cordeirinhos. Jesus não tem nada mais valioso do que seus cordeirinhos, por quem ele deu as vidas, por quem ele deu a vida. Jesus diz: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus dá a vida pelas ovelhas dele e fala: Pedro, vem me ajudar a cuidar dessas ovelhas que eu morri, entreguei a vida por elas. É por isso que Deus nos usa, é por isso que há esperança para nós, é porque Deus é um Deus que surpreende, e no meio do caos, no meio das más notícias, no meio da dificuldade, mas no meio do envolvimento, no meio da gratidão, saiba que Deus é um Deus que surpreende. E em último lugar, para nós encerrarmos, um dos grandes detalhes que existem nesse texto, e é um dos milagres de Jesus que não dá para falsificar. Eu fui curado de uma dor na perna. A gente fica, mas será que é? Será que não é? Será que a pessoa simplesmente tal? Enfim, são milagres que podem se falsificar. Mas 15 mil pessoas com fome. Pense você agora, quando a gente se aproxima do meio-dia, eu vou te convencer que você não está com fome, tá? Feche os olhos e agora acredite, eu não estou com fome. Não dá para falsificar a fome de 15 mil pessoas depois de um dia sem comer. Mas o que tem interessante nesse texto, no capítulo 14 de Mateus, é que Mateus fala de 2 banquetes. O começo do capítulo 14 é o banquete de Herodes, onde Herodes tem comida de sobra lá. É uma festa de aniversário de Herodes onde há comida sobrando, onde há bebida sobrando. E a história termina com um profeta com uma cabeça numa bandeja. Termina com morte. Uma festa num palácio. Uma festa com tantas coisas para se comer e para se ter. Termina com morte. Mas aí vem Jesus.
no deserto, sem comida. E a história termina com vida. A história termina com abundância. A história termina com pessoas satisfeitas. O que eu gostaria de dizer com isso é que talvez você se veja num deserto, mas no deserto com Cristo se torna um banquete. E um palácio sem Cristo se torna um velório. Então a grande questão não são as más notícias. A grande questão não são as dificuldades. A grande questão não é a escassez. A grande questão é quem está com você. A grande questão é que convite, em que festa você está. Na festa que Herodes dá, que promete muita coisa, com um palácio, com um cardápio rico, mas vai terminar em velório, vai terminar em tragédia. Ou se nós vamos escolher a festa do deserto, a festa onde as circunstâncias às vezes são mais difíceis, os tempos são mais difíceis, mas nós somos convidados a nos envolver, porque quem promete a festa, quem dá a festa, é o Senhor da festa. É aquele que tem o poder de transformar a falta em riqueza. E eu tenho certeza que quando nós participamos da festa de Jesus, quando andamos com Ele, por mais que os momentos sejam difíceis, que as notícias sejam ruins e a escassez bata na sua porta, essa história termina em festa de verdade. E nós voltaremos para casa não de mãos vazias, mas teremos testemunhado e participado de um banquete.